O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no tempo em que viveu entre nós, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Seus discípulos responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros ainda dizem que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho. Perdoe os nossos pecados. Amém. Vamos retomar uma palavrinha que nós usamos muitas vezes, usamos bastante vezes. Essa palavra esteja sempre na nossa boca. Aliás, são duas palavrinhas, né? Jesus Cristo. Muita gente, quando fala Jesus Cristo, pensa que Cristo é sobrenome de Jesus. Tem o José Pereira, Pereira é sobrenome de José, Cristo sobrenome de Jesus. Tem Maria das Dores sobrenome de Maria, Cristo sobrenome de Jesus. Quando a gente fala Jesus Cristo, quando a gente pronuncia essas duas palavras juntas, a gente está fazendo uma profissão de fé. Porque a gente está dizendo que Jesus, histórico, que nasceu em Belém, que viveu lá na Palestina, que foi filho de José, filho de Maria, que era carpinteiro, que andou pela Palestina, que falou tudo aquilo que ele falou, a gente está dizendo que ele é o Cristo. Ele é o próprio Deus morando, presente no meio de nós. O próprio São Mateus falou uma coisa muito bonita. São Mateus disse que ele é o Emmanuel, é o Deus conosco. São João no Evangelho fala lá através de Filipe, quando Filipe pediu para ver Deus, Jesus falou: mas Filipe, há tanto tempo que estou com você, quem me vê, vê Deus, quem me ouve, ouve Deus. E toda vez que a gente diz Jesus Cristo, a gente está fazendo uma profissão de fé. Embora, infelizmente, a gente fale isso meio sem pensar. E no Evangelho de hoje, tem um fato
que nos convida, mesmo nesses tempos difíceis, a continuar falando de Jesus. Não é fácil falar de Jesus hoje, nem na nossa família. Falar de Jesus, então, onde a gente trabalha, pelo amor de Deus. Falar de Jesus na sociedade é muito difícil. Mas o Evangelho de hoje continua, o Evangelho de hoje insiste conosco. Fale, 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 fale. Mesmo que entre por um ouvido e saia pelo outro. Fale, fale. Porque quando uma pessoa chega a confessar Jesus, como Pedro no Evangelho, ele confessou que Jesus é o Cristo. Quando uma pessoa diz quem é Jesus, Jesus diz quem é a pessoa. Isso é muito importante. Então a gente tem que insistir para que as pessoas possam, uma hora ou outra, nem que seja 5 minutos antes de morrer, 5 minutos antes de deixar o caixão. Não, antes de morrer, porque o caixão já morreu. 5 minutos antes de morrer, a pessoa possa professar Jesus Cristo, mas professar com a vida, não professar com a boca, professar com a vida. Porque quando a gente professa quem é Jesus, quando a gente diz que Jesus é o Cristo, Jesus diz quem a gente é. Foi o que aconteceu com Pedro no Evangelho. Pedro disse quem era Jesus. Imediatamente Jesus disse quem era Pedro. Quem era Pedro? A pedra sobre a qual Jesus construiria a sua igreja. Ou está construindo, porque nós já estamos vivendo o que Jesus falou. Está construindo a sua igreja. Pedro é a pedra. Aqui vem algo que é difícil para o mundo hoje perceber. Eu acho que até uma tentação do demônio que distorce um pouco a palavra. Porque hoje se pensa assim, hoje as pessoas não duvidam mais da existência de Deus. Ninguém duvida, é difícil achar hoje um ateu. Se acha um indiferente, mas não um ateu. Hoje as pessoas não duvidam mais da existência de Deus. Mas hoje as pessoas duvidam que Deus possa precisar do ser humano. Hoje as pessoas acham que se Deus quiser, Ele faz o que Ele quiser. Se quiser fazer um círculo quadrado, Ele faz. Hoje é a visão que se tem de Deus. E Deus, Ele quis, não é que Ele precisasse, mas Ele quis, e foi assim que Ele estabeleceu, precisar do ser humano. Vamos recordar as bodas de Caná? Lembra do Evangelho das bodas de Caná? Acabou o vinho lá, né? Você acha que Jesus não tem a capacidade de enxergar que acabou o vinho? Ora, Jesus vê o coração, vê a alma. Alguns domingos atrás nós estávamos celebrando lá o Evangelho de Jesus que foi na casa do fariseu Simão. O Simão só pensou. Quando olha ele disse, não falou nada, só pensou. E a gente faz, só pensei. Só pensou. Se esse fosse o profeta, saberia que essa mulher que está tocando nele é uma pecadora. Lembra? Só pensou, não falou nada, ficou de boa. E aí Jesus já disse: Simão, Simão, tem uma historinha você. Tinha um homem que tinha 2, lembra? Então Jesus olha o coração, Jesus conhece a alma da pessoa, porque diante de Jesus a alma é transparente. Você acha que Jesus, que lê a alma, não percebeu que faltou? Lógico que percebeu. Mas Jesus quis precisar da mãe de Maria. Precisou Maria ir lá dizer: filho, eles não têm mais vida. Quis precisar. E você acha que Jesus não estava fazendo toda aquela parafernália para transformar a água em vinho, encher 6 talhas, levar a água, servir a água, para a água transformar em vinho? Jesus poderia
podia fazer assim e pronto, chovia vinho na terra. Mas Jesus precisou dos servos para encher as talhas, para servir a água e para a água transformar em vinho. Jesus, Deus é o caminho de Deus. Deus escolheu esse caminho, precisar do humano. Você acha que Jesus precisava de Pedro como pedra para fundar a igreja? Jesus não podia fundar a igreja de um outro jeito? Não podia. Mas esse é o caminho de Deus. Quando a gente morrer, a gente vai perguntar para Deus: Deus, por que você escolheu esse caminho? Você escolheu outro? Vou explicar para nós. Mas esse é o caminho de Deus. A igreja, ela conserva isso ao longo do tempo. Por isso que é muito importante a gente saber quem a gente é. Quem é você? Qual é o seu papel dentro desse projeto de salvação de Deus? Você vai dizer: eu não sou nada. Não é assim. Você não é tudo, mas é alguma coisa. Por exemplo, você pode ser um pai, um esposo e pai. Você acha que Deus não poderia amar a sua esposa ou não poderia amar os seus filhos diretamente se ele quisesse? Poderia. Ou poderia transformar a água em vinho sem o servo, sem a jarra, sem nada, sem Nossa Senhora, sem nada? Poderia. Mas Deus não costuma agir assim. Deus ama a sua esposa e Deus ama os seus filhos através de você. A recíproca é verdadeira. Você acha que Deus não amaria o seu marido diretamente? Amaria. Tranquilo. Mas Deus ama o seu marido através de você. Deus ama os seus filhos através de você. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. O que você não ligar, ficará desligado. Se você bebe que não gambá, briga com a esposa, bate nas crianças, você está criando marginais, está criando. Por isso que é muito importante as pessoas saberem quem são. Hoje as pessoas não sabem mais quem são. Vem aqui, faz uma festa de casamento, convida a cidade inteira. Depois, 2 meses, 3 meses, não vai acontecer nada. Sou outro, eu não sou nada, não era eu que estava lá. Ah não, eu confundi, não, você é seu irmão gêmeo. Porque elas não sabem quem são. As pessoas perderam a identidade. Por isso que é importante as pessoas confessarem Jesus Cristo. Quem confessa Jesus Cristo? Quem diz de quem é Jesus? Jesus diz quem ela é. E a pessoa sabendo quem ela é, ela cultiva. É claro, gente, que o dom de Deus é sempre maior do que a pessoa. Imagine, sabe que você tinha noção, quando você estava se casando, você tinha noção desse grande chamado de Deus? Não tinha. Quando você teve o seu primeiro filho, você tinha noção dessa grande vocação? Não tinha. Eu sou coordenado, cuidado de mim, eu achava que era outra coisa. Mas depois Deus foi trabalhando e vai mostrando. É importante a gente saber quem a gente é. O dom, ele é maior do que a pessoa. Muito maior. Nós nos sentimos pequenininhos diante do dom. Por isso é que a gente vive correndo atrás do dom. Eu sei, quando eu paro para pensar, quando eu vou para um retiro, quando eu participo de uma reunião, quando eu leio um texto do que é ser padre, eu desmaio. Eu estou muito aquém daquilo que precisaria ser. Mas eu estou correndo, me esforço de São Paulo. Eu acho que você também, quando você faz um retiro, quando você vem à missa, quando você medita a palavra, quando você conversa com gente inteligente, com gente sábia, você diz: puxa vida, eu estou sempre aquém do que é ser pai, do
do que é ser mãe, do que é ser esposa, do que é ser esposo, do que, sei lá, quem é você, né? Qual a sua identidade diante de Deus. Mas você esforça, você comunga, você reza, você confessa, você vai no retiro, você reza o terço, você vem na missa, você lê a palavra de Deus em casa, você se esforça para atingir o dom. Mas o importante é você saber quem você é. Quem é você? O que Deus fala para você? Aonde é que Deus quer precisar de você? Se você quiser uma outra parábola, essa é a vocação, esse é o chamado que é feito na vida de um homem que se torna papa, conduz a ser a pedra sobre a qual Jesus